Às vezes não se trata só de fechar a cara e não falar nada. Não se trata de manter o silêncio e não fazer nada. Na verdade, boa parte das situações o que realmente importa é manter uma postura exemplar e ter atitude, criando efeitos positivos ao seu redor, a ponto de nem precisar falar algo. Esse é o grande segredo e diferencial. Você, ao invés de só decidir não falar, você cria todo um cenário onde nem precisa dizer uma palavra para que consiga o que quer. Por isso, quer aprender agora algumas técnicas que te ajudarão a ser verdadeiramente sério e silencioso? Então vamos ao que interessa. Tenha regras individuais. Não adianta viver o seu dia sem ter ideia da ordem das coisas que deve fazer ou das metas diárias que deve cumprir. Sem contar que não dá para você simplesmente não dar a mínima e fazer o que está com vontade, deixando de lado aquilo que precisa realmente fazer. Lembre-se, necessidades sempre serão prioridade diante dos desejos. Da mesma forma que as obrigações serão bem mais importantes do que distrações. E claro, você até pode aproveitar um momento no meio do trabalho e esforço. Você pode permitir a si mesmo descansar um pouco. Mas isso não deve ser constante. Essa fuga, essa escapada para fazer o que está com vontade agora, não pode ser algo frequente, pois caso não se controle, caso sempre faça somente aquilo que deseja e dane-se o resto, então você nunca se levará a sério e as pessoas ao seu redor também perceberão isso. Até porque se você não tem comprometimento com a própria prosperidade, logo o que você se torna? É essencial ter regras e prioridades, não a ponto de ser um robozinho. Alguém que é totalmente regrado e não faz nada fora da disciplina. Não é bem assim, mas tenha ordem em seu caminho. Saiba aquilo que precisa no momento e o que não precisa, o que deve ou não ter, o que deve ou não fazer. Porque se você não tiver certezas em relação a essas escolhas, como irá organizar e direcionar de forma sábia o seu rumo? Se não souber das suas necessidades e prioridades e não ter ideia de como ordenar o seu dia, logo verá a si mesmo rodeado de exageros e erros. Enfim, crie ordem. Se quer que te respeitem, se quer uma vida próspera, se sonha com uma conquista sólida, logo crie a ordem. Administre bem o seu rumo e com toda certeza será recompensado por isso. Não responda, faça e garanta. Se alguém estiver em um péssimo dia e tentar te incomodar de graça, falando coisas desnecessárias e atrapalhando seu desempenho, apenas afaste-se, dê um tempo e volte para o que estava fazendo. Não responda, não interaja, não caia nessa armadilha, pois boa parte de quem te incomoda ou até mesmo ofende está se sentindo péssimo e no desespero, na angústia, quer que outras pessoas se sintam da mesma forma. Só que você é inteligente o bastante para não cair nessa, não é mesmo? Sendo assim, não precisa falar nada. Em muitos dos casos, não tem a menor necessidade de se defender. Basta, na verdade, ficar na sua, focado, cumprindo as suas tarefas e deixar o tempo criar os seus efeitos. Porque se você manter um desempenho cada vez melhor e ignorar todas essas perturbações, logo estará em um nível acima daqueles que tanto tentavam te atrapalhar, e você nunca mais verá essas pessoas. Inclusive, isso não se trata só dos outros. Você também não precisa ficar por aí tentando se convencer e falando para as pessoas o quanto tem razão. Sério. Não perca tempo discutindo, não fale demais sobre planos, não tente buscar a aprovação dos outros. Apenas foque no que precisa, pois com o tempo, mesmo com as suas dúvidas, você ganhará garantias. Perceberá por conta própria o que deve fazer e, no fim, irá se resolver sozinho. Conquistando sozinho. Enfim, não se desespere, não fique irritado e não deixe as suas inseguranças falarem mais alto. Quando se trata da perturbação dos outros e das dúvidas que tem consigo mesmo, mantenha em silêncio e resolva com calma, no seu espaço, no seu tempo, sem cair na armadilha das pessoas ou nas próprias sabotagens que infelizmente estabelece para si mesmo.
Controle o que puder e deixe o resto fluir. Se quer garantir seriedade em sua postura, precisa controlar aquilo que tem influência, não um controle obsessivo, porém organizar e administrar bem, direcionando todos esses elementos da sua vida para um rumo correto. Família, trabalho, saúde, finanças. Você deve criar um fluxo que carregará isso tudo para bons caminhos, e não precisa de muito para garantir esse controle. Basta entender sobre o que deve fazer e estudar o bastante para compreender o básico de cada uma dessas áreas. Pois se você dominar o básico, dominará o resto, isso é fato. Só precisa de paciência, sabedoria e disposição, coisas que certamente terá se souber o que está fazendo. Lembre-se, respeite as etapas, aprenda com cada uma delas e você com o tempo saberá dominar todo o caminho. Entretanto, às vezes o rumo irá emperrar, certas coisas não conseguirá. Tentará muito e mesmo assim não irá para frente. E quando você, mesmo na insistência, não ter a capacidade de controlar uma situação, apenas deixe fluir. Deixe correr naturalmente e ver no que dá. Não se preocupe, não se desespere, não perca o controle do resto da sua vida. Apenas deixe rolar. Porque certas situações não podemos fazer nada, a não ser colher os frutos depois. Tem coisas que só precisamos esperar e ver no que dá. Então não perca a postura, não perca a calma, só deixe acontecer. Trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Independente se o seu dia está bom ou ruim, não interessa se está de mau humor ou se o seu plano deu errado. Isso não te permite tratar as outras pessoas de um jeito ruim. Sério, seja sempre cordial. Mantenha a sua educação e tenha uma postura elegante até mesmo diante do caos. Já que isso não se trata de aparência, se trata de valor, de virtude, de viver com dignidade e honra, até porque se quer respeito, se quer seriedade, precisa respeitar tanto a si mesmo, cuidando do seu valor, como também transmitir valor aos outros, sendo alguém cordial e elegante. Afinal, do que adianta responder com grosseria a alguém que está te desrespeitando? Do que adianta, no meio do caos alheio, perder a paciência e agir de forma desnecessária? A realidade é que em um país como o Brasil eu entendo que infelizmente está na cultura perder a elegância facilmente. Mas como eu disse, se quer honra, mantenha-se honrado. Não perca sua postura por qualquer besteira. Não perca sua paciência ou educação só porque alguém está sendo mal educado do seu lado. Independente se não tem ninguém de valor no ambiente em que está, faça questão de manter uma postura exemplar. Bom, eu espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.